hora que tiver a dúvida. Eu me chamo Simone Souza, sou especialista em receber em casa em mesa posta. Eu era gerente de banco por 15 anos, fui bancária e eu sempre gostei da mesa. A profissão de especialista é uma consequência do que eu já fazia. Então, mesa para mim não é sinônimo de você ter objetos. Mesa para mim é um lugar de você criar memórias afetivas. Mesa para mim é um lugar de comunhão. Mesa é um lugar que você constrói relacionamentos, que você conversa, que você escuta o coração das pessoas, que você honra quem você ama, que você serve quem você ama. Então é muito mais do que objetos. Não tem a ver com uma cozinha. Essa cozinha que nós estamos aqui, meu Deus, é o meu sonho de consumo. Passou a ser assim, ela é maravilhosa. Olha aqui, que cristaleira, que tudo lindo. Mas não é sobre coisas, é sobre o nosso coração em servir as pessoas que a gente ama. E eu acho que partindo desse princípio, a mesa virou uma profissão na minha vida e aí, né, tudo começou a acontecer, mas eu já fazia isso. Eu comecei, né, com mesa posta, arrumando, quando eu era pequena, a mesa na minha casa. Então eu que colocava os pratos e lá a gente não tinha, todo dia de semana não era louças, a gente tinha louça pro dia de semana, pro especial, o prato de Natal e tinha a louça do dia a dia. Então meu papel era ir lá montar a mesa, colocar o garfo, a faca. Eu não tinha isso de lado esquerdo, lado direito, mas era pra gente realmente fazer as refeições. Eu acho que nós estamos vivendo num momento, né, finalizando a pandemia, que fez com que nós voltássemos para a mesa, voltássemos a dar atenção à casa. O setor de mesa posta, o ramo de mesa posta nunca cresceu tanto nos últimos anos, do que nos últimos 2 anos, 2020 e agora 2021. Justamente porque as pessoas elas começaram a ficar em casa e aí elas começaram a querer deixar esse ambiente agradável, deixar a mesa agradável. Quando nós colocamos tudo na mesa, fica tudo muito mais bonito. O que eu vou começar? Vou começar do começo. Nós temos uma opção e nós vamos montar essa mesa juntos. Eu vou perguntar para vocês e vocês vão me ajudar. Nós temos 3 opções. Nós podemos usar o trilho de mesa, nós podemos usar a toalha de mesa, nós podemos usar o jogo americano, esse aqui comunzinho de R$10 para o dia a dia, impermeável, é o meu favorito. Durante o workshop eu vou falar das coisas que eu mais gosto, para o dia a dia principalmente, para que a gente tenha desmistificar a mesa, porque muita gente acha que mesa posta é um negócio de rico, que é só rico que faz, e na verdade isso não é uma realidade. Todo mundo pode fazer uma refeição à mesa, sair do sofá, sair da televisão e sentar e olhar nos olhos e estar com as pessoas da nossa família. Tanto podemos escolher uma mesa mais simples, com um jogo americano, sem colocar nada. Quando eu vou usar, eu tenho 2 mesas. Uma mesa eu tenho com vidro e uma mesa eu tenho de madeira. A mesa de madeira é a mesa que eu uso todos os dias, o tempo inteiro. Eu não coloco toalha nela. Mas na minha mesa de vidro, eu sempre coloco toalha quando eu vou receber mais pessoas. Por quê? Porque ela tem um vidro e às vezes, olha, a pessoa tá assim, tomou a taça, aí ela colocou aí faz isso, aí ela puxa um pouco, aí ela começa a ficar mais molhada e aí ela arranha a mesa. Eu tive uma experiência que a minha mesa ficou muito arranhada no meu primeiro evento que eu fiz sem toalha. Aí depois disso eu aprendi, isso foi, né, muito antes. Então eu uso toalha quando eu quero fazer uma mesa mais arrumada e usar a minha mesa de vidro. Quando eu vou usar a minha mesa, uma mesa de madeira, eu gosto de usar o lugar americano, porque eu gosto de deixar à vista a madeira. Ou eu gosto de usar o trilho de mesa. O trilho de mesa pra mim é uma coisa que eu amo, porque deixa a mesa muito sofisticada. O formato dele é assim, quando a mesa é de 2 lugares, você coloca um prato aqui, ou a gente coloca ele assim. O que vocês querem que eu monte? Com a toalha, com o trilho ou com o lugar americano? O trilho de mesa, eu posso usar ele dessas 2 formas. Eu posso colocar ele dessa forma,
se eu fizer a mesa onde as duas pessoas vão se sentar do lado, ou eu posso colocar ele nessa posição se as pessoas forem sentar de frente, ainda que sirva só para duas pessoas. Se eu tivesse que fazendo aqui para 4 lugares, eu usaria 2 trilhos de mesa e deixaria no meio aqui sem nada. Normalmente trilho de mesa é uma opção que eu uso muito, porque eu já coloco as coisas nele, a taça, então não arranha a mesa. Para aquela mesa mais bonita também de dentro, eu coloco ele. Bem, a segunda coisa, né, que eu gosto de falar é o seguinte, eu escolhi uma mesa bem clássica, com pratos de porcelana, que hoje em dia a gente acha um prato de porcelana desse num outlet de R$19,90, uma porcelana boa, uma porcelana que vai durar uma vida inteira. Então eu escolhi uma porcelana bem clássica para falar o seguinte, eu posso usar direto na mesa, no trilho, sem nada. Eu posso colocar o prato aqui, tanto na toalha, quanto no lugar americano, quanto no trilho de mesa. Ou eu posso usar um suplá. Eu falo assim, quando nós vamos começar, eu gosto sempre do que é primeiro, ter tudo que é básico. Um suplá com a cor prata. Se você quiser ter um suplá mais arrumado também, que você vai ter para uma ocasião melhor, você pode ter. Agora o meu favorito, que eu vou escolher pra gente montar essa mesa, é esse aqui, ó. É um suplá de cristal. Eu amo cristal. Eu acho que cristal deixa a nossa mesa sofisticada, deixa a mesa arrumada. Esse suplá você pode usar com tudo. Vocês vão ver que ele vai ficar lindo tanto quanto com o prato de porcelana, quanto com o próprio prato de cristal. E o que me dá olha pra você ver, uma opção muito diferenciada. Eu vou colocar esse prato verde, só pra vocês terem uma ideia. Olha aqui. Olha esse suplá transparente no prato verde. O suplá dá um requinte pra mesa. Deixa a mesa assim mais com um ar assim, de mais sofisticação. Eu gosto muito desse suplá, pra mim é o meu favorito disparado. Mas se nós colocarmos também, esse aqui não é um suplá. Por que que esse não é um suplá e esse é um suplá? Qual é a diferença? Esse daqui foi uma invenção, essa é chamada base americana. Vocês sabiam que essa base americana é uma invenção brasileira? Você não acha em nenhum outro lugar. Essa base americana, essa base de MDF, as pessoas brasileiras querem o quê? Quer ter só esse e mandar fazer as capinhas diferentes, certo? Então, assim, é coisa bem de brasileiro, gente. Não tem em outro lugar, você não vai chegar em canto nenhum do mundo e vai comprar uma base de MDF. Muita gente chama ela de suplá. Não é, porque suplá, o significado original de suplá é sob o prato. Então esse aqui vai ficar debaixo do prato e o prato acomodado. Você vê que sempre que for suplá vai ter esse lugar, esse côncavo aqui. Uma coisa que eu vejo as pessoas errando muito, e é muito deselegante, é você nunca coloca um prato de sobremesa no suplá. Simone, acabei de servir aqui o jantar, certo? Acabei de servir o jantar. Eu retiro o suplá e ponho sol de sobremesa. Eu não retiro o prato de sobremesa e ponho o suplá aqui. Por que que eu não posso colocar esse suplá, esse prato de sobremesa aqui? Por quê? Porque ele é menor, o espaço dele é menor. Já existem suplás de prato de sobremesa, exclusivo para café. Ou se você quiser trazer a mesa, o suplá junto com o prato na hora de servir uma sobremesa, eu acho que não convém. Eu acho que se você quiser ter um suplá para um prato de sobremesa, fica melhor numa mesa de café. Tem alguma dúvida até aqui, gente? Mas na hora de montar a mesa, tira o de sobremesa ou deixa ele em cima do... Não, aí é o seguinte, vamos lá. Coloquei
Então todo mundo entendeu aqui o que é a base de MDF. Eu poderia colocar, hoje em dia as pessoas estão colocando muito a base de MDF também aqui em cima. Por exemplo, ainda mais se eu for usar uma coisa aqui toda transparente, a minha base vai ver aqui. Então eu posso colocar ela aqui também do tamanho do suplá, só para dar uma produção na mesa. Eu costumo dizer assim, é seu, a casa é sua, você vai colocar do jeito que você gosta, tá, gente? Só dá mesmo uma ideia do que fica, o que você pode compor. Aqui é esse daqui, que inclusive tá um escândalo essa louça, né? Cadê o outro prato? Então eu vou fazer com o prato branco. Qual que é a ideia? Como é que é seu nome? Roberta. Qual que é a ideia? Quando eu coloco esse prato de sobremesa aqui, olha para vocês verem como, essa é a ideia que eu quero dar para vocês. Olha para vocês verem, apenas esse jogo me dá uma variedade enorme de opção. Eu posso colocar esse prato aqui, eu posso pôr todo branco no outro dia, eu posso colocar o branco com o cristal, com a porcelana, junto, que vai me dar uma possibilidade maior. Agora, sentei na mesa, servi a mesa dessa forma, o que essa mesa está me contando? Não. Não é isso, você acredita? Essa mesa não está me contando isso. Quem mais arrisca? O que essa mesa está falando para você que está vindo aqui? Você sentou nessa mesa, ou você usou essa mesa para servir um convidado. O que você está dizendo para esse convidado? Sobremesa primeiro? Não. Entrada. Esse prato de sobremesa na mesa de jantar vai dizer que vai ser servido uma entrada. Se você não vai servir uma entrada, você fez uma lasanha e você fez uma macarronada especial, não vai ter nenhuma entrada. Você retira o prato de sobremesa e apresenta a refeição somente assim. Certo? Isso é um erro que as pessoas colocam muito. Elas põem o prato de sobremesa, arrumam a mesa, não tem entrada, aí tira o prato de sobremesa. Pensa, a mesa posta é para dar conforto para o seu convidado, seja seu marido, seu filho, as pessoas que forem desfrutar dessa refeição com você. Então, a disposição desses objetos na mesa, ela está me dizendo o seguinte, eu quero ter conforto na hora de receber. Eu estou trazendo assim coisas que eu sempre vejo que as pessoas cometem de erros. Por exemplo, um grande erro que as pessoas fazem. Se eu coloquei aqui, o que está faltando aqui? Não. Para servir. Talher de comer a entrada. Se eu coloquei um prato de entrada, eu obrigatoriamente preciso colocar o talher de entrada. Se eu for colocar aqui um talher de entrada, por exemplo, vou trocar os talheres só para vocês verem. Se eu coloco aqui, ó, você sentou na mesa, tem 2 garfos, 2 facas. Quem já viu uma mesa posta assim? Todo mundo, né? Ó, tem 2 garfos e 2 facas. O que quer dizer? Eu vou sentar isso aqui aqui. Como vamos cortar a mesa? Voltamos. Se eu tenho uma entrada, obrigatoriamente eu tenho que ter o talher da entrada. Simone, meu faqueiro é pequeno, eu só tenho um faqueiro que serve 24 pessoas. Esse faqueiro, por exemplo, foi um faqueiro que eu achei com um preço intermediário, um faqueiro apresentável, bonito, e o que eu fiz? Eu comprei 2. Por quê? Um faqueiro com 48 peças, com um garfo de sobremesa, faca de sobremesa, tipo assim, uns R$1.000. Você acha até de uns 800 um bom. Eu paguei 480 nos 2. Eu achei um de 240, paguei 480 e comprei 2 iguais.
para eu ter um jogo de talher para servir 6 pessoas. E também eu já uso esse faqueiro quando eu vou fazer uma mesa com serviço americano. Então eu tenho 12 talheres para ter mais pessoas, eu vou colocar num porta-talher, ou eu vou colocar ele arrumado. E quando eu vou fazer só para mais 2 casais, mais 2 pessoas, 2 casais, eu apresento ele dessa forma. É o mesmo garfo e a mesma faca, não tem problema. Normalmente eu gosto de colocar um pouquinho mais baixo só para ficar bonito. Por quê? Não necessariamente é uma invenção nossa também usar o talher de entrada, o de sobremesa. Porque as pessoas pegavam o faqueiro, como não tinha um faqueiro enorme para 12 pessoas com 24 facas, nananã, eles aproveitavam o talher de sobremesa e coloca. Então não tem problema, você tanto pode usar 2 iguais, como você pode colocar aqui uma outra peça que eu não trouxe, mas é um descanso de talheres. Simone, eu não tenho. Hoje em dia você compra super baratinho um jogo de 6 de descanso de talher. Então eu coloquei aqui, vamos supor, não tem esses daqui, certo? Você só tem 2. Aí vamos supor que seria um descanso de talher. Aí eu coloquei aqui o descanso de talher na minha mesa. Tá entendendo? Servi a entrada, vim aqui, comi, tananã. A anfitriã ou o anfitrião retira esse prato e o convidado deixa os seus talheres no descanso de talher até o prato principal ser apresentado, porque esse prato vai estar limpo para a próxima refeição. Qual que é a ideia de você servir com um prato de sobremesa? A ideia é você ter uma praticidade. Imagine que você vai servir de entrada uma sopinha e depois você vai servir uma massa, sei lá, um creme de cebola e uma massa. Você imagina se eu usei isso aqui para comer o creme e depois eu uso de novo para comer? Então, esse é o objetivo. Servir a entrada, a minha mesa está posta para a próxima refeição, para o prato principal. Acabei de tirar tudo. A anfitriã se levanta depois que todo mundo já terminou e ela recolhe tudo que sobrou aqui. Ela coloca os pratos, coloca o talher e leva pra dentro pra ficar na cozinha. E depois ela lava. E aí ela volta com o que ela for colocar de sobremesa. Se você for apresentar a sobremesa em uma taça, obrigatoriamente você precisa acompanhar um prato de sobremesa. Então vamos imaginar que eu vou usar esse bowl aqui, esse potichezinho, para servir minha sobremesa. É uma sobremesa com calda, uma salada, enfim. Eu apresento porque a pessoa que vai estar comendo com a colher. Ela vai estar comendo aqui com a colher, certo? Ela acabou de comer com a colher, ela põe a colher aqui e vai beber o que ela for beber. Essa colher aqui em cima, todo mundo já viu, não já? Todo mundo já viu essa colherzinha aqui em cima em algum lugar? E na mesa de café, você já viu ela em cima? Hã? Não. Não? Quando você vai ver um pratinho de sobremesa, quando você põe só o prato de sobremesa, a xícara, eu já vi gente que coloca aqui. Vocês já viram? Ah, não lembro. Tem muita gente que coloca, mas na mesa de café, a colher fica do lado da faca. Se ela for uma colher menor, ela fica entre o pires e a xícara. Se ela for pequenininha para misturar o açúcar, se ela for para fazer a refeição, ela fica ao lado da faca. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Olha só, eu tenho uma mesa. Eu vou colocar uma para servir sem esse daqui a pouco eu falo dele. Se você entrasse nessa mesa e tivesse uma colher aqui, o que ela estava te dizendo? Hã? Sopa, líquido. Quando? De entrada. Na entrada. Agora, se essa colher tivesse aqui, no prato principal. Então, os talheres são apresentados na mesa posta, na disposição do que você vai servir. Quem diz que talher vai para a mesa não é você, é o que vai ser servido. Não é o que você, eu quero colocar a colher hoje, não. É o que vai ser servido. Tem muita gente que põe uma colher assim numa mesa desse jeito. Essa mesa aqui pode ter uma colher? Nessa mesa pode ter uma colher aqui? Por quê?
Faltaria aqui ou um prato fundo ou o que eu prefiro, que é um bowl. Então, se eu coloco esse bowl aqui, eu tiro uma faca, tiro um garfo e a minha mesa está posta para quê? Para servir a entrada. Vamos às taças. Eu vou colocar essas duas aqui. Nessa mesa eu vou servir vinho? Hã? Nessa mesa eu posso servir vinho? Se você sentar nessa mesa, você vai ler que vai ser te apresentado um vinho para a refeição? Não, por quê? Pelas taças que você colocou, não me indicaria. Por quê? Porque vinho normalmente eu tomo com taça bojuda de outro conceito. Mas se essa taça fosse igual à bojuda colorida, poderia servir vinho? Não, porque você poderia, você está na sua casa, mas não é de casa. Essa é onde eu queria chegar mesmo. Mas o vinho também não é melhor na transparente? É isso. Se você for no sommelier, ele não vai tomar. É isso. Ele não vai tomar naquela mesa. Esse é o X da questão. Essa é onde eu queria que a gente chegasse. Se eu apresento aqui, ó, se eu coloco, eu vou tirar essa, eu vou deixar essa, vou tirar essa maravilhosa. A ideia é a gente ir conversando, porque eu poderia simplesmente montar a mesa, mas a gente precisa entender. Quando a gente entende, nunca mais a gente esquece. Se eu apresentar essa mesa aqui, o que eu estou dizendo? Vou tomar água, champanhe e o vinho. Isso. E o vinho, as taças também seguem o mesmo conceito do talher. Eu vou colocar ela de acordo com a didática que eu vou servir. Com a taça aqui, eu estou dizendo o seguinte, eu vou servir um champanhe para um brinde. Eu, como anfitriã, é que defino se esse brinde vai ser feito no começo ou no final. Então, eu colocando ela aqui, ó, tirei aqui, servi apenas um espumante, fizemos um brinde, Ano Novo, Natal, fizemos um brinde, pronto. Acabou, ela vai servir o vinho que ela vai servir à noite. Cheguei com uma garrafa de vinho para dar de presente para minha anfitriã. Ela é obrigada a abrir? Não. Você levou para ela. Às vezes ela nem se programou para servir aquele vinho. Às vezes você trouxe um vinho branco, ela colocou taça de vinho tinto, ela já se programou para servir vinho tinto e não é nem elegante. Você fala, eu trouxe o vinho pra gente beber. Não, eu trouxe o vinho para você. Isso já é uma dica de etiqueta à mesa que a gente acaba falando de tudo um pouco. Então, cheguei nessa mesa, eu estou dizendo que eu vou ter uma taça para água, com uma mesa mais formal, toda taça colorida só é para água ou suco. Do contrário, eu sempre vou colocar uma taça transparente. Simone, como é seu nome? Erval. Ervalo? Erval. 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 Como Erval falou, eu posso servir se é aquilo que eu tenho, se eu não conheço, não sou especialista, não é sobre isso, né? Você vai chegar numa mesa e falar, só tem essa taça colorida, eu não vou tomar vinho nela. Se você está sendo convidado para um lugar e a pessoa não tem esse conhecimento, tá tudo bem. No máximo, se ela for minha amiga, muito próxima, depois, numa outra ocasião, eu vou mandar alguma coisinha para ela saber, para ela conhecer. Às vezes as pessoas postam foto e aí eu vejo a foto. Vamos supor que a Débora postou uma foto. E aí ela colocou 2 garfos aqui, colocou bom. Aí eu mando, sua mesa tá linda. Primeiro faço um elogio. Sua mesa tá linda. Posso te dar uma sugestão? Interrogação. Aí ela responde, não. Tá bom. Pode. Aí eu vou falar, olha, sempre que você for colocar o bowl já na mesa posta, precisa ter a colher. E por que esse bowl não tá direto aqui? Esse bowl tá em cima do prato de sobremesa. Justamente, imagina que eu tomei aqui. Lembra, tudo é sobre praticidade para você ficar nessa mesa. Tomei aqui.
tomei, quero beber o espumante aqui. Eu vou colocar a minha colher no prato de sobremesa. Se eu não tenho prato de sobremesa, inclusive, se você for servir uma sopa no prato fundo, você tem que trazer para a mesa 2 pratos rasos. Se você tiver um prato fundo aqui, tem algum prato fundo aqui? Esse é mais ou menos. Vamos imaginar que esse aqui é um prato fundo. Eu teria que ter um prato raso para ele, porque o prato fundo, aquele mais fundinho, a colher não fica assim, ela cai. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um prato de sobremesa para apoiar a colher. O objetivo do prato de sobremesa embaixo, seja do bowl, seja do prato fundo, é para que você coloque o seu talher quando você não estiver desfrutando da refeição, certo? Então deixei aqui, vai ter um espumante. Por exemplo, né, a minha mesa teoricamente está pronta. Eu, Simone, gosto de fazer colocar uns mimos. Por exemplo, uma peça que eu gosto muito é um bowl. Se eu tivesse aqui mais espaço, eu colocaria um bowlzinho aqui, um murano aqui na frente. Mas eu vou colocar aqui do lado só pra gente ter uma ideia. Colocaria flores naturais. Simone, flor natural, quem vai comprar? Muito caro para fazer um jantar. Você compra para esses 2 vasinhos, você paga R$10. É o que eu pago na floricultura. 2 raminhos pequenininhos de uma flor com gipsy, já tem um arranjo com água. Fica muito mais charmoso. Outra coisa que você pode, né? Guardanapo. Ó, nós temos aqui, eu sou a louca do guardanapo, olha pra vocês verem. Eu amo guardanapo. Porque eu poderia fazer nessa mesma mesa uma infinidade de mudanças só colocando o guardanapo. Então eu não invisto muito em prato, nem em taças. Tipo assim, em que sentido? Você pode ter um jogo de taça, âmbar ou verde, que são as cores que eu acho que fica mais sofisticado. Para qualquer ocasião, até para o café da manhã, para um café da tarde ou para um jantar. E eu investiria em guardanapo, qualquer um, vamos supor. Vou fazer uma mesa mais romântica. O que eu vou usar? Um guardanapo vermelho. Eu tenho esses guardanapos mais arrumados, mas eu também tenho, olha, esse aqui que custou 11. Tá vendo? Um guardanapo simples. Uma coisa que eu gosto que ele seja é de tecido, 100% algodão, porque é mais fácil para você lavar após, usar, guardar, é mais fácil para o seu convidado, é mais confortável para ele usar. O guardanapo, teoricamente, né, é para a gente ser sustentável, não usar papel, nananã. Então eu poderia usar aqui, se fosse uma mesa romântica, o guardanapo verde, vermelho, um guardanapo que eu acho que nunca falha, também, se a gente fosse começar, era o branco. Anel, a mesma coisa. No anel, eu sempre comecei, tudo que eu comecei, gente, tudo era meu. Eu não comprei pra dar curso, eu não comprei pra fazer workshop, eu comprei pro meu uso. Então, vocês vão ver que as coisas que realmente eu gosto de usar. Uma coisa que eu tô amando fazer no guardanapo é esse aqui, eu não consigo mais usar sem. Eu pego essa ponta, ponho pra dentro aqui. Deixa eu fazer ele todo, ó. Abri o guardanapo, eu nunca ponho ele de meio, eu sempre ponho mais pra cá, tá vendo? Olha como que ele fica atrás. Aí eu peguei a ponta dele, coloquei no porta-guardanapo. O branquinho é o melhor que tem pra você ter. Porque acabou de usar, põe no vanish. Por exemplo, se eu fosse jantar, convidada pra jantar na casa de alguém, eu não iria com esse batom. Porque é um batom que sai. Ou eu iria no banheiro, tiraria o excesso do batom. É deselegantíssimo você usar um batom vermelho para ir no jantar. Porque você vai deixar o guardanapo da pessoa empesteado, né? Aquelas. Deselegante. Então você vai com um batom claro e tira o excesso. E você morta no seu guardanapo branco, você fala assim, nossa, vou ter que jogar fora. Não, o vênus lava. Mas assim, até você imagina, você tá de batom vermelho, tá num lugar, aí você tira, ó, a parte que você limpa a boca é sempre a mesma parte. Você vira e deixa a parte limpa pra cima. Porque ninguém também é obrigado a ficar vendo aquela coisa, que ele tem aquela sujeira toda. Então, ó,
Mesma coisa aqui. Eu fiz uma mesa, o nome dessa mesa aqui pra mim é tipo mesa posta atemporal. É uma mesa posta que você vai fazer para qualquer ocasião. Eu posso deixar ela descontraída, dependendo dos acessórios que eu coloco. Eu posso colocar uma taça vermelha, eu posso ir mudando isso. Você pode usar esse porta-guardanapo aqui dentro do bol? Hã? Acho que não. Não. Ele não vai dentro do bol, por causa de como ele é aqui, ele não iria ser, a não ser que você fizesse uma coisa assim, tivesse uma peça muito exclusiva, por exemplo, Páscoa. Aí eu faço o café da manhã, eu ponho um coelhinho com a orelhinha, eu deixo o porta-guardanapo saindo da xícara. Nessa situação, sim. Mas nessa mesa aqui, então olha, eu comprei um porta-guardanapo bem básico, atemporal, que em qualquer ocasião você vai usar. Você pode ter um guardanapo mais simples. Você pode ter um guardanapo simples, branco. Tem guardanapo de R$12,91. Gente, eu sei o preço de tudo, porque eu sou influencer numa loja que é um outlet de coisa de casa. Então, tudo que tem aqui eu comprei lá com preço mais barato que em qualquer lugar. Você já vê que não é uma coisa que às vezes a gente pensa assim, nossa, por exemplo, eu estava até falando com a Débora, esse prato é maravilhoso. Só que o custo dele é de acordo com a preciosidade que é a peça, né? Então, numa peça mais clássica, você consegue comprar com um valor muito em conta e ter uma mesa linda. Não quero ter um tanto. Você vai naquelas... Eu tenho assistido os filmes, eu presto atenção nisso. Eu vejo as casas dos Estados Unidos, e até quando eu fui lá, eles só têm pratos brancos, taças transparentes, porque é muito compacto tudo. Então, você olha, só tem prato branco, taça transparente, copo transparente, uma coisa bem clean. Entendeu? Como é uma coisa que eu gosto muito, eu invisto sempre assim. Porcelana, cristal. Então eu tenho uma mesa aqui, ó, que eu poderia colocar aqui uma vela. Ó, eu pus tudo transparente, misturei transparente, âmbar e porcelana, tá vendo? Eu quis mostrar, porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que pôr tudo porcelana, eu tenho que pôr tudo cristal, eu tenho que pôr tudo transparente. Eu quis fazer uma mesa dessa forma. Então, olha, eu sei, essa tá até usada pra vocês verem que, ó, eu sempre tenho essas velinhas. Essa daqui é uma que sai um cheirinho que eu compro só na Tokstok. Ela é R$19, uma caixinha com 6 sempre que tem promoção. Mas não é promoção, tá, gente? Eu sou a louca da promoção, ó. Ela sai um cheirinho tipo de maçã verde quando ela tá acesa, que fica uma coisa. Então, esses adornos eu colocaria um pouco afastado, mas assim, é só pra gente visualizar mesmo a mesa. Eu poderia fazer uma mesa romântica aqui, trocaria o guardanapo. Olha pra vocês verem. Quer filmar de pertinho essa daqui pra eu colocar o guardanapo? Para as pessoas que estão aí verem. Pode mostrar bem a mesa assim. Se eu troco apenas, olha só, a vantagem de você ter uma variedade de guardanapos. Eu falo que é a coisa que eu mais invisto é em guardanapo. Eu vou comprando assim, eu tenho uma gaveta com... Desse modelo eu tenho azul, amarelo, branco e vermelho. Olha aqui, tirei o bol, vou fazer uma mesa agora com o prato principal. Tirei o bol, coloquei, tirei a colher, porque se eu tirei o bol, logo eu não vou servir com colher. Coloquei um guardanapo vermelho. E aí umas coisinhas que eu acho que é legal pra mesa, que você pode ter. Você pode colocar uma flor, você pode colocar, cadê aqui? Um coraçãozinho. Você pode, já que eu tô fazendo uma mesa mais romântica e tal, você pode pôr um coraçãozinho. E uma coisa que eu acho que fica linda é assim, ó. Eu gosto dele assim, ó. Aí você pode tirar aqui, ó, o mesmo prato. Eu vou tirar só os talheres. Olha como que essa mesa vai mudar com essa mesma base. Olha isso. Mudou completamente. A mesma base. Troquei só o talher. Eu gosto de colocar a colherzinha aqui só porque é bonitinho. Uma dica boa pra você nunca mais esquecer é tudo que é feminino do lado direito.
tudo que é masculino do lado esquerdo. Então, guardanapo é feminino ou masculino? Masculino, lado esquerdo. Garfo, masculino, lado esquerdo. Faca, feminino, lado direito. Essa colherzinha aqui também vai sempre seguir assim, ó. Se ela é feminino e ela é pro lado direito, ainda que ela esteja aqui, ela vai estar virada. Porque quando ela vai fazer isso aqui, ó. Pra servir e você montar a mesa de sobremesa. Aqui tá faltando só o descansador de talher. Então, olha só, eu tenho isso daqui. Tá vendo? Eu tenho muitas pecinhas assim que eu vou usando no decorrer. Essa peça, inclusive, é um porta-vela que depois vocês podem olhar lá no meu Instagram. Eu usei para colocar molho para uma entrada. Eu coloquei uma geleia nele. Então, eu coloquei uma geleia aqui, individual, e uma geleia aqui. Vamos supor que as velas estão aqui, tá? Imagina, hipoteticamente assim. Então, olha só, você vem aqui individualmente e serve uma geleia para a própria pessoa vir molhar. Vamos supor que você servir de entrada uma tapioca. E aí, aquele dadinho de tapioca. A pessoa veio cá, colocou o coração aqui, comeu, molhou nela no dela, no canto dela. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Vou colocar o porta-guardanapo aqui dourado. Olha, já mudou. É outra mesa, não é? Com a mesma base completa. Cadê o outro trem dourado? Olha só, o mesmo prato, o mesmo suplá, eu tenho outra mesa completamente diferente. Só mudei o guardanapo. Essa é a questão. Às vezes aqui, ó, se eu quiser brincar um pouco, olha, eu tenho uns pratinhos de sobremesa, assim. Então, para brincar, eu tiro aqui, coloco, para servir a entrada, que eu falei, o dadinho de tapioca, hipoteticamente. Uma coisa que a gente está usando muito, está super em alta, são esses bambus. Você vê demais. Então, você pode colocar, por exemplo, uma petisqueirinha dessa, você pode colocar dois potichezinhos para servir um molho, para servir um dadinho, uma coisa que você vai servir uma porção pequena. Fica até mais elegante. Aqui, ó, vou tirar o guardanapo vermelho. Olha só, a mesma base. Só mudei. Então, você não precisa ter um mundo de prato para base. Você vai comprar uns pratos de porcelana, de preferência branco, e depois um suplá. Se você não tivesse esse suplá, eu poderia servir ele aqui tranquilamente sem ele. Eu gosto dele porque eu acho que ele deixa a beleza. Olha só, eu tenho esse daqui que é um daqueles baratinhos de R$ 9,90, mas é um de R$ 9,90 que ele é bem básico, ó, R$ 12,80, nem foi R$ 9,90. Já ia falar mentira, eu comprei na promoção, era R$ 12,80, eu já ainda comprei na promoção. Olha só, mudaria completamente com um suplá desse. Então você pode comprar um de cristal. Simone, eu não tenho para comprar o de cristal agora, o de cristal é uma peça mais cara, eu quero um basiquinho. Você vai comprar, o preço de um de cristal, você compra os 6 desse aqui, de plástico. Existe uma explicação pelo lado direito ser usado para depois transferir da sua esquerda para o menino? Existe, porque também é sobre comer, né? Então, olha só, se eu tô comendo aqui nessa mesa, olha para você ver. Quando você é direita, esquerda, você vai comer, o garfo vai continuar aqui. Partindo desse pressuposto. A faca, ela vai ficar aqui. E, só que quando quem é destra, quem é direita, vai trazer o garfo pro lado que ela come. Comeu. Quando ela estiver bebendo a taça, ela vai deixar ele aqui e vai beber. Esteticamente, a faca já vai ficar do lado que ela vai ficar. Se você vai cortar, você não faz isso aqui. Nós fazemos no dia a dia, porque, né? Aquela velha história que eu já falei. Mas, você, qual é o correto? Faca? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, em nome de Jesus. Faca não é pra fazer montinho. Você não vai fazer assim, ó. Pra juntar a comida, não. Faca não faz isso. Se você não conseguiu comer tudo que tem no prato, não limpa o prato, entendeu? A faca, ela veio aqui, ela só serve para quê?
Cortar. Qual o objetivo da faca nasceu? Ela nasceu pra quê? Quem criou ela com um objetivo. Qual? Cortar. Então eu peguei o garfo. Gente, podem fazer o teste. A única coisa que você consegue fazer com o lado esquerdo perfeitamente é segurar aqui pra cortar a comida. Você faz, mas assim, perfeitamente. Então eu deixei aqui, ó, cortei, coloquei ela aqui do lado, voltei aqui e como com a de cá. A gente faz isso no dia a dia? Não. Mas podemos o quê? Acostumar, né? Porque às vezes não sabe o dia que você vai precisar, que um príncipe ele vai te chamar para você fazer uma refeição totalmente formal, uma coisa formal. Agora, olha só, coloquei o guardanapo verde, uma peça verde, virou ou não virou outra mesa? Outra mesa. Às vezes a gente precisa desmistificar. Eu vou comprando essas coisinhas assim, ó. Eu tenho, esse aqui custou, acho que foi R$24,98. Eu sei o preço tudo. Não vendo peça, mas eu trabalho numa loja falando das coisas que tem lá. Então, olha pra você ver. Eu coloco esse pratinho aqui, mudou completamente, tá vendo? Mudou ou não mudou essa mesa? Completamente. Então, uma coisa que eu gosto muito dessas plaquinhas de madeira que tem escrito, ó, essa aqui tem escrito lá é onde o coração está. Quando eu vou receber amigos, eu tenho essa daqui que eu gosto também, tá até aqui, ó, que eu escrevi pra minha amiga que eu fui fazer pra ela um jantar no dia do amigo. Olha só o que eu escrevi. Carol, my BFF. Aí você põe uma luzinha, coloquei aqui assim, que a nossa mesa aqui tá bem limitada. Mas você consegue entender? São pequenos detalhes que vai fazer aquela pessoa nunca mais imagina. Ela sentou na mesa, tá o nome dela escrito BFF. Ela fala, meu Deus, como eu tô me sentindo amada. Porque mesa é sobre isso, é sobre a gente se sentir amada e fazer as pessoas se sentirem amadas. Olha, essas plaquinhas aqui, ó. Por onde for, procure o amor. Eu tenho um mundo dessas placas. Ó, amigos verdadeiros são como anjos. Você não precisa ver para saber que ele está lá. Então você fez uma mesa para um amigo e você coloca e ele vai falar, nossa, eu sou sua amiga verdadeira. E nananã, e já vai dar aquela floreada, e chora, e nananã. E a pessoa nunca mais vai esquecer daquela situação. O guardanapo, eu tô vendo ali a Débora. Você pode fazer ele para cima ou você pode fazer para baixo, não faz diferença. Antigamente ele só ficava para baixo porque cada guardanapo na casa das pessoas tinha o brasão da família. E aí o brasão da família ficava para baixo. Hoje, como não tem o guardanapo, você pode colocar ele para cima, como você pode colocar ele para baixo, você pode colocar ele aqui dentro, você pode colocar ele embaixo. Como o prato é muito diferente, eu gosto de deixar ver. Se é um prato branco aqui, como é que estava, olha esse outro prato de sobremesa. Que lindo, olha. Em formato de concha. Olha aqui, como que mudou aqui a mesa. Um detalhe só ele muda. Então, é sobre isso, assim, que eu quero deixar de mensagem nessa noite, é que você pode ter uma base de uma mesa, você pode ter uma estrutura e a partir dali você pode fazer uma infinidade de coisas. Você pode montar, construir a mesa dos seus sonhos. Então, assim, os pratos que eu tenho são esses, né, transparentes aqui, que eu gosto, olha. Eu tenho um jogo todo transparente e um jogo todo branco. Lembra que cristal não vai no micro-ondas, tá? Pra você não pegar esse pratinho e levar no micro-ondas. Olha só, como que ficou uma mesa super clean. Ah, tem muita gente que usa porta-guardanapo de flores. Aí, é seu gosto. Esses acessórios, eu falo assim, comece sempre de um básico. A partir dali, você pode depois comprar individual um prato mais estiloso, você pode comprar uma porcelana trabalhada, uma porcelana com pintados, com bordados. Você pode comprar só o prato de baixo e usar o prato branco de cima. Você pode comprar só o prato de sobremesa e intercalando aqui. Se eu tivesse outro prato de sobremesa estampado, eu poderia colocar aqui. Se eu tivesse, olha pra você ver, esse prato aqui, ó, é um prato
bem colorido, um prato verde, eu poderia colocar esse prato verde aqui e colocaria esse prato transparente aqui. Olha para você ver que lindo que ficaria essa composição com esse guardanapo verde. E eu ainda colocaria aqui o porta-guardanapo aqui em cima. Tá faltando aqui um talher ou um porta-talher, um descanso de talher. Então é isso, gente. Tem alguma dúvida? Vê se alguém aí de casa que tá na live tem alguma dúvida. Aquela petisqueira, você colocaria ela no lugar desse coraçãozinho? Eu colocaria aqui na frente para apresentar. Eu costumo, por exemplo, tá vendo esses bowls? Quando ele não está sendo utilizado, ele vai para minha mesa. Eu sirvo tudo nele. Torrada, queijo, azeitona, ovo de codorna. Então eu colocaria aqui na frente e a petisqueira aqui no meio. Se essa mesa tivesse assim. Se eu tivesse um na frente do outro, eu colocaria entre os dois pratos. Mas esse bowl com certeza estaria aqui na mesa. Eu tenho esse bowl assim que eu uso ele para servir. Então, uma peça que você está usando, vamos supor, seu prato, olha, esse prato de sobremesa você pode servir de petisqueira. Se você não estiver servindo entrada ou alguma outra coisa, você pode colocar ele aqui na mesa. Eu uso demais para fazer mesa posta serviço americana, quando você tem mais convidados à mesa, então você não vai fazer um lugar à mesa, certo? Eu uso muito meu suplá para colocar bolo, salgadinho, eu uso o suplá para colocar pãozinho. Às vezes eu uso meu aparelho todinho para arrumar a mesa, assim, com tudo, eu sirvo tudo nele. Fica incrível, fica muito bonito. Tem várias coisas lá no meu Instagram. Depois vocês me seguem lá. E aquela taça bonita que você tirou, ela é de... Ela é só uma taça estilosa. Você vai usar ela aqui para servir um licor, para servir uma água. Eu colocaria ela aqui, ó. Eu tenho taças coloridas assim, quando eu quero fazer uma mesa mais sofisticada, ó. Essa aqui, como essa daqui é de cristal, essa daqui é de cristal fino, tá vendo? Olha pra você ver. Mas suco não, né? Pode, né? pode. Simone, a Priscila está pedindo para você explicar novamente sobre a colher em frente ao prato. Qual a utilidade? Essa colher aqui, nessa mesa de jantar, eu posso colocar ou não, é dispensável. Eu não preciso pôr aqui, é só estética. Mas o que eu estou dizendo? Vamos imaginar que eu acabei de servir a entrada, o prato principal. Eu, como anfitriã, tirei da mesa isso, certo? Fui lá dentro e voltei com o meu prato de sobremesa. Vamos imaginar que eu vou servir o meu prato de sobremesa com esse daqui. Trouxe ele pra mesa, a colher vem pra cá, tá posta. É só pra isso. Ela é estritamente decorativa na hora do jantar. Numa mesa de café da manhã, eu não poderia colocá-la. Por exemplo, só fazer bem rápido, só para vocês verem, a mesa de café da manhã aqui do lado, ó. A mesa de café da manhã eu serviria assim, ó. Exatamente aqui. Aí eu poderia colocar aqui um copo, uma taça a mais, compondo aqui, e não precisaria dessas duas. E a mesa de café da manhã. Então, quando eu vou, eu posso colocar a xícara aqui, ou eu posso colocar ela já aqui e o guardanapo no meio. Mas muita gente coloca, Priscila, essa colher aqui na mesa de café da manhã. Eu vejo muita mesa de café da manhã assim, ó. Eu posso usar o talher na mesa de café da manhã, mas essa colher, ela teria que ficar aqui, porque ela é uma colher específica de chá, de café. Ela é bem pequenininha, tá vendo, ó? Então ela fica aqui acompanhando a xícara. Por que eu vou fazer com ela? Vou mexer. Tirei, coloquei aqui. Esse aqui poderia ir no lugar do branco? Poderia. Mais fundinho? Olha, poderia. O meu prato de sobremesa da mesa de café não tem restrição. É um prato menor, que vai acomodar melhor o que eu vou servir. Se eu tivesse aqui, o que eu ainda colocaria nessa mesa de café da manhã? Se eu fosse servir salada de fruta, eu colocaria o bowl individual para a pessoa comer a salada de fruta dela. Você imagina onde que ela iria comer uma salada de fruta aqui? Você pode colocar uma tacinha, ou você pode colocar uma tacinha que eu gosto de ter para salada de fruta, é essa, ó. Essa é uma taça bem versátil. Você usa ela para servir aqui uma salada de fruta,
Ou você usa ela aqui para beber o líquido, você pode usar ela para servir uma entrada, sabe, uma saladinha caprese, um ceviche, você coloca nele, vamos supor, olha só, eu posso fazer essa mesa posta de jantar aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui teria que ter a colher. Olha a minha mesa de café. Entendeu, Priscila? Ela falou que sim. Tem mais alguma pergunta aí? Na mesa de café da manhã, posso usar talheres comuns ou teria que ser os de sobremesa? Pode usar, pode usar. Eu gosto de usar esses mais slim. Mesmo o de jantar, eu gosto de pôr na minha mesa, eu tenho alguns slims. Por quê? Eu acho que o talher normal, ele fica grande, mas você pode usar. Não precisa ser o de sobremesa. Não é obrigado que seja o de sobremesa, não. Você pode usar o mesmo que você usa, igual tá aqui, ó. O mesmo que eu coloquei para a mesa de jantar, eu coloquei para a mesa de café. A Lindy está perguntando, quando vamos servir sobremesa, a taça ou o bowl vem para a mesa somente após retirar o prato principal? Isso, eu tiro tudo, olha. Eu falei aqui, vamos supor, cheguei, essa taça não tá aqui. Comi aqui, tirei todo o talher, tiro o suplá, retiro. E aí eu vou voltar só com o prato que eu vou servir a sobremesa. Então coloquei aqui o prato de sobremesa e vim com a colher pra cá. Tiro inclusive o suplá, tá, Aline? Você não deixa o suplá na mesa. Falei bem no comecinho da live. A gente não usa o suplá de casa, o suplá de prato raso para o prato de sobremesa. Ok, essas foram as dúvidas. Esses talheres, eles são confortáveis? São. Eu sempre fiquei com essa dúvida. São. Eu amo. Eu tô assim, eu só uso eles, inclusive. Se você olhar no meu dia a dia, eu tenho um que eu comprei baratinho, que eu paguei no jogo todo, tipo, R$130. Faca, garfo, colher sobremesa. Tipo assim, cada kit R$26, R$30. E aí eu uso esses no dia a dia e esse aqui eu deixo só pra ver Deus. Pra receber um negócio do Débora, entendeu? Do Ulisses, uma pessoa mais sofisticada, uma pessoa mais chique, ter uma cozinha dessa em casa. Você não pode receber com um talher assim, convencional. Você tem que apresentar pra ele já falar assim, ó, dá uma intimada, entendeu? E aí é isso, gente. Eu poderia colocar esse bowl aqui na hora de apresentar, assim, pra fazer a mesa de café da manhã dessa forma também. A mesa de café da manhã é bem mais simples, né? Não tem muita coisa. Tudo bem? Gente, foi um prazer. Olha, eu me chamo Simone Souza, sou especialista em receber em casa. Meu Instagram é Eu Sou Simone Souza. Me segue lá, tá cheio de dica, tem um monte de mesa, de inspiração pra você. Eu espero que vocês tenham gostado, por hoje é só. Lembra, mesa posta é o lugar de construir memórias afetivas, de você amar a sua família, de você amar as pessoas que convivem com você, seus filhos. Não deixa para um dia especial que você pode fazer hoje. Aproveita essa live, vai agora, monta uma mesinha, pede no iFood? Pede, mas a gente pede no iFood, a gente pede. Mas a gente monta uma mesa bem especial para colocar aquilo que a gente vai servir, porque o dia que você tem é o dia chamado hoje. Você não tem amanhã, você não tem daqui a um ano. Ainda mais que essa pandemia, ela nos trouxe como nós somos limitados e como as coisas podem ser tão passageiras. A gente está aqui hoje, a gente não sabe se daqui uma semana nós estaremos. Então aproveita hoje que é sábado, amanhã que é domingo, faz uma mesa bem linda e ama a sua família, porque às vezes a gente gosta de fazer isso para receber um convidado. E aí, quem está dentro de casa, a gente não faz. A gente, não, vamos sentar aqui no sofá mesmo, vamos fazer isso aqui mesmo, e vai deixando pra depois. Aí quando você vai receber alguém, você coloca, aí a pessoa fala, faz isso tudo só quando tem convidado, porque quando tá no dia a dia, eu acho que nós precisamos resgatar, né, o poder da mesa, como que ela é forte pra criar relacionamentos sustentáveis. Tá bom? Então aproveita e faz uma mesa bem linda e me marca depois na mesa, pra eu repostar. Um beijo, gente!